Olá pessoal, sou o professor César e vou estar com vocês com conteúdo de 8º ano, Fundamental 2, e vamos estar aí na nossa 14ª aula, e o objeto de conhecimento da aula de hoje são os fenômenos naturais e solidariedade, contribuição das religiões. Então essa é a nossa temática, né, para você poder compreender, né, que a partir de um certo momento a ciência ela passou a vir existir, né? Principalmente a partir da Idade Moderna, quando surgiu, né, várias correntes, né, empiristas, racionalistas, né, e aí positivistas, surgiu aí, né, ramificações para se criar uma ciência, e ela, a partir daí, começou a investigar os fenômenos que existiam na sociedade, né? Tanto os fenômenos físicos, astrofísicos e os fenômenos sociais, né? E aí, a partir de Emile Durkheim, que ele começou a observar os fenômenos sociais, como é que a sociedade se comportava, por que ela se comportava, né? Qual a influência que fazia com que a sociedade se movimentasse, e isso foi chamado de fenômeno. Mais tarde, Immanuel Kant também, no seu conceito, na crítica da razão pura, ele foi conceituar, né, alguns movimentos que aconteciam, ele chamou de fenomênico, né, fenômeno, né? E aí, gente, o que na verdade é o fenômeno? É um acontecimento que acontece, é algo que vem a surgir e que passa a ser perceptível, né? Passa a ser notado, e a religião é um fenômeno, né? Ela nem sempre existiu com essa forma como a gente está vendo hoje, né? Como a gente observa hoje. Ela vem se transformando ao longo dos séculos, e nem sempre a religião que hoje se apresenta é igual àquela do início, né? A pessoa que diga assim que hoje, por exemplo, o cristianismo, ele não é o mesmo cristianismo como o cristianismo primitivo. Como os discípulos se comportavam e o que eles faziam não é a mesma coisa. No tempo que eles existiram, eles eram capazes de colocar a vida deles em nome da fé. Tanto que eles eram jogados nos coliseus para serem devorados pelos leões, e diante de tal situação eles não abdicavam sua fé. Hoje, por muito menos, esses cristãos de hoje, por muito menos, eles negam a fé. Né? Por muito menos, eles, né, não precisa nem um leão rugir, que eles já estão, né, abdicando da fé, abrindo mão. Então, esses acontecimentos que surgem são fenomênicos, né? E aí, existe um conflito grande, porque a ciência ela tem padrões exatos, padrões fixos estabelecidos na metodologia científica, né, criado por René Descartes, e a ciência ela tem um padrão e a religião tem outra. Só que às vezes as pessoas criam conflito uma com a outra, né? Ela cria, não, a ciência ela tem um padrão, ela é exata, né? Nós seguimos o caminho da ciência, né? Que são, por exemplo, os ateístas. Já os religiosos, não, nós precisamos ter fé, a fé nos ajuda a acreditar, a gente sabe que existe algo lá que está transcendente. A ciência não pode explicar, mas existe, né? Se ela não pode, né, ela não pode discriminar a fé dos outros. Então existe esse conflito de ciência e religião. Tem gente que sabe conviver legal, às vezes é cientista, também é religioso, né? Tem gente que sabe conviver, mas às vezes há conflito, e aí o objeto de estudo de hoje é justamente isso, tá bom? Então, nós vamos fazer relação, por exemplo, desse conteúdo, né, com exemplos urgentes de solidariedade, né? Então, nós temos aí um padrão que a ciência está dizendo que existe um vírus mortal, letal, né, que está matando muita gente, e aí você é religioso, se prende na sua religião, diz, não, mas Deus vai me curar. Tem gente que diz assim, né? Tem pessoas, não, eu vou profetizar, não vai acontecer nada. E às vezes, né, acontece. E aí, isso aí é um pensamento individualista, não é um coletivo, não foi tomado por toda uma categoria de religiosos, né? Nem todo mundo pensou. Às vezes é um religioso que pensa de uma determinada maneira.
E aí ele, às vezes, faz com que toda a sua comunidade pense igual a ele. E, às vezes, coloca em risco toda uma comunidade, coloca todo mundo em risco de vida, né? Perder a vida. Então, não é um individualismo. Todos devem ter a mesma postura cuidadosa, todo mundo. Seja ele cientista, seja ele religioso. Tá religioso? Tá. Tem que entender que aquele rebanho, que aquela vida que foi colocada, os seus cuidados, né, é direito seu, é dever seu de cuidar e zelar pela integridade física e moral da sua membresia. Então, se a ciência que está amparado pelo Estado diz que não dá para ter aglomeração de pessoas, então é bom respeitar, porque depois isso pode se reverter contra você, que é líder religioso. Então tenha uma postura ética, procure observar que tem coisa que não dá para tentar Deus, né? Jesus, quando foi levado ao pináculo, Satanás mandou ele se jogar porque era Jesus, era um ser religioso, né? Ali um líder religioso, poderoso, né? Podia ter autonomia de mandar os anjos colher. E aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque às vezes você vai fazer uma atitude que às vezes é espiritualizada demais, acaba prejudicando. Então, você tem que se proteger, você enquanto líder, e proteger a comunidade, né? A sua casa, a sua família, aquilo que foi colocado nos seus cuidados. 2. Não espalhar fake news. O que é isso? Falsa notícia. Às vezes tem uma notícia que você colhe nas redes sociais, você não filtra, né? Isso aqui é tal, aí joga isso aí, cria um problema grande. Às vezes para consertar não tem jeito. E aí você pode vir a ser punido por falsa, né? Espalhar falsa notícia. Você tem que ter muito cuidado e isso tem que ser uma atitude que você tem que estar ponderando, são atitudes emergenciais, a gente tem que ter muito cuidado. Surgiu uma vacina aí que está matando todo mundo. Tem cuidado, às vezes não, às vezes é uma falsa notícia, né? Então, pessoal, mesmo ajuntamentos entre familiares apresentam risco. Então, você que gosta de se reunir com a família, final de ano, né, festa de aniversário, você tenha cuidado. Né? Esse vírus voltou muito mais letal e em Manaus agora está sendo sacudido, muita gente morrendo, então é muito cuidado, gente, muito cuidado, muita cautela, procurar evitar aglomeração mesmo entre familiares, né? Eu tenho me reservado, né, bastante, né? Muito dos meus familiares já não estão mais nem no estado do Acre, né? Mas é interessante que você mantenha esse distanciamento, respeite aquilo que a ciência está dizendo, né? Às vezes você fura essa barreira, criando grupo no lar, culto no lar, e às vezes você está colocando em risco a vida dos seus familiares, do seu filho, da sua mãe, da sua sogra, da sua nora, e mais tarde não venha chorar o leite derramado, né? 4, higienize todo o tempo, com toda atenção e cuidado. Então, procure lavar as mãos, passar o álcool gel, ficar lavando a roupa, saiu para a rua, lava, higieniza os pés, toma banho, não vá tocar nos seus familiares, procure manter e reservar esse ambiente, porque é sagrado o seu lar, sua casa, né, seu ambiente. Tudo bem? Vamos lá? Contribuição das religiões, tá? Posturas das religiões, então contribuir com propaganda positiva, exemplo, né? Procure compartilhar aquilo nas redes sociais que venha trazer condições de vida, aquilo que venha trazer orientação, aquilo que venha preservar a vida das pessoas, não notícias falsas, caluniosas, né? Então, pessoal, incentivar que as autoridades sanitárias sejam respeitadas, né? Os médicos, o enfermeiro, as pessoas que estão aí nos hospitais há dias trabalhando, lutando pela vida das pessoas, né? E incentivar que eles são os super-heróis, não são aquelas pessoas que são apresentadas, né, nos filmes, né, da Marvel, dos estúdios aí, da Warner, mas sim esses profissionais. Eles são super-heróis e muitos deles já perderam, né, seus entes queridos, seus familiares, por conta de que eles estão salvando vida, estão lutando pela vida das pessoas. Então, se surgir alguma coisa aí nas suas mídias sociais que venha ridicularizar, de certa forma, pejorativa a imagem desses profissionais, você tem que tomar uma postura ética e
tratar eles com respeito, não compartilhando, não comunando com a ideia dessas pessoas. Tá certo? 3. Definir de modo claro a fronteira entre religião e ciência. Então, você tem uma postura científica, beleza, respeite aquele que tem fé. Se você é um religioso e você é um líder e tem fé, acredita mais na fé do que na religião, também você precisa respeitar a ciência, porque a ciência também ela tem contribuições que são boas, que são viáveis. Por exemplo, a energia que você usa na sua igreja foi uma contribuição de um cientista. Né? A estrutura que está ali, que você está montado, é uma estrutura que foi com base na ciência, foi alguém que calculou a quantidade certa de cimento, né, de areia, de ferro. Né? Então, a cadeira que você está sentado, o microfone que você usa foi a ciência. Então, você que é religioso tem que entender que a ciência tem a sua importância e que você também não pode banalizar o estudo, o trabalho das pessoas que se dedicaram anos e anos para ter uma teoria, para ser aceita, para ser estudadas, entrar na universidade e estudar. Então, você tem que ter essa postura, né, imparcial, não tomar partido nem por A nem por B, se você tem dúvida, né? Então procure manter uma postura, né, clara diante de tal, né? Não dá muita trela para achismo, porque às vezes o achismo não constrói nada na vida dele. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. A gente tem que ter certeza das coisas. Quando não tem certeza, a gente usa a fé. Né? E a fé nem sempre explica muita coisa, porque vai além dos sentidos, tá bom? Então, 4, instruir a sua liderança, adeptos a ser disciplinados, tá? Disciplinados. Convivência, disciplina. Convivência na sociedade com disciplina. Então, não ser de forma desorganizada, desordeiro, jogar, né, objetos, né, contaminados, né, em qualquer lugar, se você está gripado, né, construir uma relação, né, de respeito com as outras pessoas, né? Tem necessidade de se aglomerar, procure usar máscara, não procure tocar na mão das pessoas, só aquele murrinho de faz de conta assim, tá de bom tamanho, não procure ficar se agarrando, respirando perto de quem está com resfriado, né? Procurar ter disciplina, manter o distanciamento, que é muito legal, tá bom? Estabelecer entre si, né, o reforço único de solidariedade. Então, ser social, né, estabelecer essa convivência, esse esforço único de solidariedade, estar compartilhando, estar comunando, estar, né, sentindo a dor do outro, sofrer. Se alguém pedir para orar, vamos orar, tá legal? Então, isso aí. Então, nós temos aí algumas atitudes emergenciais para frear o avanço do Covid. Você vai estar plintando, não vai dar tempo a gente continuar mais, tá bom? Você plinta aí, porque você vai usar isso aí lá nos exercitando. O nosso primeiro exercitando é pesquisar na internet 5 cuidados em relação ao Covid-19, elaborar com a ajuda do professor de ciência, né? Pedir ajuda dele, é claro que nem a aula dele, né? Que é a religião, mas se ele puder contribuir, né? 5 tipos de comportamento padrão de preservação, né, da vida diante dessa situação. E você vai colocar, né, nesses cuidados e comportamentos e enviar para o professor de religião, tá bom? E aí, na atividade 2, com a ajuda do professor e colegas, complete o quadro com 5 ações que vão ajudar na execução dos comportamentos padrões de solidariedade planejado. Tipo de comportamento vai estar lá nos slides. Ação solidária também vai estar lá nos slides, vai dar uma olhada, preencha e envie aí para o professor. O professor César fica por aqui, acesse a plataforma Eduque, tenha conhecimento de todo o material que está lá e também no YouTube, ebaulaead.ce, e vá lá e acesse o conteúdo do 7º ano. Muito obrigado e um tchau.